Gente, então nesse vídeo, né, nessa parte da aula, eu vou recapitular aqui o que a gente fez até um momento na disciplina, né, da parte de modelagem. Eu vou começar só dando umas dicas rápidas aqui, porque é uma coisa que eu vejo que quando a gente é estudante, a gente é meio bagunçado com essas coisas e é importante a gente conseguir ir se organizando com isso. Eu trabalhei muito tempo num escritório que tinha ISO, então tinha todos os processos padronizados, nomenclatura de pasta, estrutura de pasta, tudo muito organizado, e eu acabei adotando isso como uma cultura pessoal. Então, só mostrar rapidamente, ó, assim, por exemplo, né, no meu caso como professor, eu crio aqui, eu salvo tudo no OneDrive. Então, eu tenho os arquivos disponíveis, né, na nuvem e nos computadores, sincroniza. É uma coisa que eu recomendo que vocês usem. Né? Não vou explicar como que faz, mas eu recomendo que usem. E aí separo as pastas por disciplinas. Né? Depois eu separo por semestres. Até aqui não tem muito a ver com vocês. Aí aqui, né, por temas. Então aqui eu tenho os arquivos todos das atividades que eu vou fazendo previamente, e depois faço de novo aqui com vocês. E aí eu separo assim, ó, vou criando uma pasta para cada etapa. Então aqui a gente tem, né, de uma forma resumida, eu estou identificando o código que eu estou chamando das atividades e uma descrição para saber, né, ter uma ideia clara do conteúdo aqui. Então, o que a gente fez, né, na primeira aula foram os níveis, criar as vistas do desenho básicas e modelar paredes. Isso vai aparecer aqui na planilha, né, no meu checklist vai aparecer como esses tópicos aqui, ó. Criação e organização de níveis e vistas do projeto e paredes e modificação de paredes. Então, 3 itens que vão englobar essa parte da primeira aula já. Isso é uma parte que eu acho que todo mundo deve ter conseguido fazer bem. Então, o que a gente fez, né? Eu abri esse arquivo aqui, ó. Então, eu vou olhar o quê? Essa organização dos níveis, né? São a base para poder criar as plantas. Aqui a gente tinha inicialmente só a planta do primeiro pavimento e do pavimento inferior, ainda bem, né? Aí teve aqueles ajustes de faixa de vista, né? Essa subjacência para poder ter referência do outro pavimento, enfim. Então a gente criou níveis para poder criar as plantas de piso e para poder vincular, né, as paredes e os outros elementos construtíveis a esses níveis também. Então isso foi o tema da primeira aula. No final das contas a gente chegou, né, nesse ponto aqui de ter as paredes principais do projeto modeladas. Depois a gente passou para pisos e pilares. Então pisos e pilares vai entrar aqui, ó, pilares e pisos, mais 2 itens aqui da planilha que eu vou ver como vocês fizeram isso. E aí tenho, né, a gente lançou os pilares do pavimento de baixo, né, e teve outras coisas, né, secundárias que a gente fez, né, para inserir as vistas, enfim. Então lançamos os pilares do pavimento de baixo. Esses a gente tinha eles, né, marcados no projeto. E depois lançamos, né, pilares, tentando achar uma lógica estrutural aí, que agora na hora que põe as vigas talvez a gente veja alguns problemas. Mas lançamos os pilares que vão apoiar a cobertura, né? Então eles aparecem aqui no primeiro pavimento. E fizemos os pisos do projeto. Então os pisos, né? A gente fez algumas situações que eu tinha, por exemplo, né, um piso. A gente faz, né, usando a mesma ferramenta de piso, criamos, né, um piso como se fosse o piso estrutural, como se fosse a laje estrutural, e um outro piso
é a mesma ferramenta do Revit, mas funções diferentes aí no projeto. Um outro piso para ser o acabamento. Então aqui é importante observar, né, do piso estrutural esse nível de deslocamento aqui. Eu ainda tinha visto alguns arquivos, né, que os pisos estavam alinhados. Se eles ficarem alinhados, eles vão ficar sobrepostos, né, como se tivesse duas faces sobrepostas. Então fizemos esses pisos, né, aí vimos como é que faz as camadas, geramos vários, fizemos a edição dos tipos, né, que são esses diversos tipos de piso que aparecem aqui, né, que a gente edita. É a mesma coisa que a gente fez com as paredes também, no arquivo anterior, né, que é a edição de tipo, que é o que eu chamo aqui, criação e edição de tipos, de pilares, criação e edição de tipos de parede, né, aí a modelagem também. Então fizemos isso, né, vendo no 3D, a gente chegou mais ou menos nesse ponto. As paredes que a gente já tinha, os pisos lá de baixo, pisos de cima, né, aquele piso da varanda. Aí, ó, são pisos que estão em alturas diferentes, né, para eles não ficarem sobrepostos. Aqui deve ter um por baixo, deixa eu ver. Tem um piso que está aqui embaixo, ó, porque tem uma parede na frente, por isso que eu estou tentando ver ele de baixo. Ele tem que estar com esse -5, esse deslocamento. Nesse caso ele é inclinado, mas tem outros também. Então tem que tomar cuidado para ele não ficar sobreposto aqui com o outro piso. Enfim, fizemos todos os pisos, né? Edição de materiais, textura. Eu vou ver como vocês fizeram isso. Os pilares, aqui eu tinha feito já antes, eles já estavam conectados à cobertura, depois a gente fez a cobertura. Aí foi no próximo arquivo a gente fez coberturas, portas e janelas. Então, coberturas, portas e janelas. Também vai ter aqui, ó, telhados. A gente usou a ferramenta de telhado, né, para fazer tanto a laje de cobertura quanto as platibandas. Então foi uma adaptação também da ferramenta para esse projeto. E a inserção de portas e janelas. Então a gente chegou, né, com um arquivo nesse ponto aqui. Ó. A gente tinha, vendo na planta, todas as portas e os diferentes tamanhos e tipos de portas, né, do projeto. Então aparecem os tipos aqui também, né, criação da porta, posicionamento, né, ver como é que ela aparece no modelo. E as janelas. Né? Aí eu mostrei também, né? Tem uma família que eu criei para fazer essa janela alta, né? Janelas baixas. Aqui a gente ainda não tinha moldura da janela. Então as janelas do projeto, a janela da cozinha. Então é aqui, selecionar famílias, inserir, né? Editar os tipos, posicionar, né? Ver se está de acordo com o projeto, se está coerente. Não precisa estar exatamente igual, na mesma posição, rigorosamente, mas eu quero ver se está coerente, né? Se tem as portas, não está faltando um monte de portas. Ver a coerência da modelagem e da utilização dos recursos. Depois a gente fez a topografia. Então a topografia também aparece aqui, cadê? Terrenos, criação e modificação de terrenos. Então, nessa parte a gente fez, né, mostrei como é que a gente insere, as duas formas de inserir a base do CAD, né, com as curvas de nível. A gente inseriu ela numa planta de situação, para a gente ter referência do desenho plano. Então, tinha, né, o CAD inserido como desenho plano, e depois, numa vista 3D, a gente inseriu o CAD com as curvas nas alturas diferentes, né, para poder gerar a topografia. E aí geramos a topografia, né, mostrei como é que faz essas sub-regiões,
que são, né, essas ferramentas aqui, ó, de sub-região para poder fazer esse piso, a plataforma de construção para fazer esses platôs que aparecem aqui, né, aí tinha os platôs da garagem, né, aqui embaixo não tinha, depois a gente fez, no início a gente fez só o da garagem, depois na aula seguinte a gente fez desse quarto, né, desse cômodo de empregada que está no nível mais baixo, enfim. Então fizemos platôs, fizemos essa sub-região, mostrei para vocês como é que a gente usa esse esquema de região com eixos, né? Aí tinha aquela história das fases, né? A gente faz o gerenciamento das fases aqui nesse gerenciar, e a gente tem, para cada vista, né, o filtro de fase, né, que é como a gente enxerga essas fases. Então a gente tem aqui embaixo o filtro de fase. Eu vi que muitos conseguiram fazer isso direitinho, outros não fizeram, né, se enrolaram nessa parte das fases aqui, né, de fazer esses filtros. Então se eu mostrar o existente, mostrar tudo, quer dizer, se eu der um mostrar tudo, acho que eu escondi meu terreno aqui. Era para a gente ter dois terrenos. Aqui não sei por que ele não está aparecendo. Não sei por que o meu está aparecendo. A gente tinha os dois terrenos nas duas fases do projeto, né? Deixa eu ver se na situação aparece. Se eu puser aqui, ó, o filtro de fase é por vista, né? Então a gente tem duas topografias, né? A gente fez uma, a gente atribuiu ela a uma fase existente, depois a gente usou essa região com eixos para gerar uma outra e a gente ter a comparação, né? Para poder fazer o... Então tem dois aqui, ó. Se eu selecionar isso aqui tudo, vocês vão ver que tem duas topografias, um original e um novo, para ele poder fazer aquele cálculo de corte e aterro. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz a tabela disso. Então, estou recapitulando uma coisa que eu acho que alguns não conseguiram fazer, essa parte do região com eixos e esse gerenciamento de fase. Eu vou dar uma olhada rápida nisso também. Aí do terreno, né, fizemos também os platôs e fizemos aquele ajuste de pontos que a gente continuou numa aula seguinte, né? Os ajustes de níveis, que é pegar o terreno e editar a superfície e editar o nível, né, a cota de nível desses pontinhos, né, essa cota de elevação de cada ponto que vai modificando a topografia. Então vou dar uma olhada geral como que vocês fizeram isso. Depois a gente fez as escadas, e aí nessa aula de escadas a gente fez a escada externa também e demos uma modificada nos terrenos. Então tem aqui um item para as escadas, depois vai ter um item para guarda-corpos. Então como é que foi a escada? Né, eu tinha pedido para vocês proporem a escada do projeto. Né, eu fiz ela desse jeito, então mostrei todos os recursos, né, os tipos de escada que tem, as duas formas de modelagem, né, por componente, depois a modelagem por croquis para fazer essa escada externa,
e os elementos, né, da escada que a gente vai entrando nessas raízes e aí vai tendo, né, tem a escada, e tem o lance da escada, tem os apoios da escada, né, o patamar, quais os componentes e como que a gente edita cada um desses tipos de componentes. E como que a gente planeja a escada, né, que isso eu acho que é o mais importante. Ela está coerente com os níveis dos pavimentos, né? Ela nasce em um pavimento, termina em outro. Essa minha aqui, por exemplo, acho que está alguma coisa errada. Ó, a minha escada aqui, nesse momento do arquivo, ela estava errada. Ó. Depois eu devo ter corrigido essa escada. Gente, está errado isso aqui. Né? Como não fazer aqui, ó. Depois eu corrigi isso. Eu quero a escada que vai deste pavimento a esse, então ela tem que ter né, os níveis, né, esses parâmetros básicos, quantos espelhos, né, qual que é a profundidade do piso, quantos, né, a altura máxima do espelho, o desnível que ela vai vencer. Então, isso são critérios básicos para a escada. Essa aqui ela devia começar no... Ela vai até o nível do térreo, e aqui ela começa no zero. Era assim que era para ser essa escada. Corrigi. Ela começa num piso, termina em outro, ela tem um número de espelhos, enfim. Então, como é que a gente define as características da escada e os parâmetros básicos dela. Depois fizemos os guarda-corpos e a parede cortina. Opa, não é para voltar aqui não. Fizemos os guarda-corpos e aquela parede cortina para fazer o janelão da sala. Então isso vai aparecer aqui, né, com o item de guarda-corpo. Eu boto ele com peso 1, porque o pessoal sempre se confunde muito, né? A ferramenta é chata, então eu não peso muito a mão nisso não. Mas é importante, né, saber planejar aí minimamente os corrimãos e guarda-corpos. E a parte de parede cortina, que está aqui também, que é interessante, mas também, né, não peso muito nisso não, porque é uma ferramenta relativamente avançada. Então, onde que está isso? Então, estava aqui o arquivo, né, de parede cortina, mas a escada concluída com os corrimãos, né, mostrei como é que a gente faz os diversos níveis de corrimãos, né, as barras horizontais, e como que a gente cria os balaústres, né, os apoios, esse padrão interno, né, das peças verticais da escada, né, e como que coloca a escada no projeto. E aí depois a gente fez essa janela, né, então editamos, né, os parâmetros básicos, os elementos básicos de uma parede cortina, né, então aqui eu peguei a parede, isolei ela aqui para a gente ver só ela, e quais são os elementos que a gente teve que trabalhar, né? Então tem os eixos para dividir os painéis, os montantes que vão ser inseridos em cada eixo, os painéis que a gente foi substituindo para fazer, né, a parte fixa de baixo, a janela de correr, essa parte de veneziana, a gente foi alterando os tipos dos painéis. E a parede, que é o conjunto, né, o elemento inteiro em conjunto. E como que a gente editava esse tipo, né? Como que a gente definiu aqui, né, um padrão de divisão de eixos, né, os tipos de montantes que a gente inseriu automaticamente, já nos eixos definidos. Então, isso foi essa parte de parede cortina. E aí, na última aula de semana passada, esse eu acho que eu não vou ter muito o que mostrar, eu não completei o meu layout. Não vi ainda o que vocês conseguiram fazer, mas era nessa parte de modelagem. Está aqui, modelagem no local e inserção de componentes, né,
famílias para completar o layout, fazer pia, vaso, bancada, móveis, cama, enfim. Então, mostrei os recursos de modelagem. Então, a gente fez uma cama parametrizada, então ela tem uma família que eu posso editar. Eu mostrei básico de edição de parâmetros de família. E modelagens no local, que são essas modelagens que a gente consegue editar mais livremente, uma modelagem mais direta, não é uma modelagem tão paramétrica. Tem esses dois conceitos de modelagem. Aqui é uma modelagem mais direta, a gente consegue personalizar mais o que a gente está fazendo. Eu até mostrei também como é que a gente fez um bloco só com desenho, uma família só de desenho para fazer o vaso. Esse arquivo não está aparecendo. E pedir para vocês fazerem as bancadas, enfim, completarem aí. E hoje fizemos as vigas. Então, gente, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Se eu pegar um desses itens e não tiver nada, eu vou pôr 0. Aí vai dar 0 daquele item. Se você tiver botado lá 4 vigas, feito um ajuste de planos e tal, eu já vou considerar alguma coisa, Eu quero ver como que vocês conseguiram se virar aí com as ferramentas, esse monte de informações que eu passei. Eu vou, levo em conta a complexidade, a dificuldade, a falta de tempo, os TCCs que estão vindo no meio do caminho, mas eu montei esse esquema para eu poder conseguir apontar onde está falho. Se está pouco falho, muito falho, se só começou. Então, vou fazendo essa gradação. Alguns itens vão dar gordura aí, tipo níveis que todo mundo fez, provavelmente vai ter um monte de 4 aqui. Paredes também, eu acredito que não vai ter grandes problemas, pisos, alguns elementos básicos que vão dar uma gordurinha aí de pontinhos para vocês. E os outros, à medida que vai afunilando, eu vou tirando um pouco o peso também, porque eu sei que acaba pesando, a intenção não é dar nota baixa para todo mundo, Aí vamos ver o que a planilha me diz, o que vocês me dizem aí com os modelos de vocês. Então é isso.